vocês, você ficava, eu entrei ou não entrei? Bom Dia. dia! Bom dia, Van! Bom Bom dia a dia. Bom todos! dia a todos. Hoje a Co- gente vem de novo bater um papo informativo sobre saúde mental, na realidade, saúde integral. E nessa temporada a gente decidiu ter esses bate-papos e essas conversas com profissionais de outra área, que não só da psicologia. E aí a gente traz temas diversos. Hoje a gente vai ter um encontro com o Luiz, daqui a pouco vocês vão saber mais dele, porque ele vai se apresentar. E eu queria passar a palavra à Vanessa. Vanessa! Bom dia, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes ao Café e Prosa, essa prosa gostosa que Vi e eu com os nossos convidados e em conjunto com vocês vamos construindo ao longo das nossas temporadas. Como a Vi disse, nessa segunda temporada nós estamos convidando profissionais de áreas diversas para mostrar para vocês o quanto que o cuidado ele é integrativo, o quanto que ele é importante. Aproveito para convidar vocês a nos seguir lá no YouTube. O Café e Prosa tem um canal no YouTube. É verdade. Para que vocês possam acessar os conteúdos que tem lá, passar para outras pessoas. Isso pode ajudar tanta gente. Muita gente, às vezes, não tem o acesso à psicologia de uma forma mais direta, mas pode ter acesso a essas informações e pequenas atitudes podem favorecer e ajudar na qualidade de vida da gente. Então, essa é a nossa proposta enquanto Café e Prosa. E hoje nós temos a honra, a alegria de ter conosco aqui o Luiz Vicente, que é professor de yoga há 17 anos. Então, eu estou muito de privilégio e honra de conhecê-la. E se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho quem é você. Ora bem, então, antes de mais, boa tarde, bom dia, dependendo do fuso horário. O meu nome é Luís Vicente, eu espero que no Brasil entenda o meu português, eu vou falar devagar. Eu sou Luís Vicente, portanto, eu sou professor de yoga há 17 anos. Queria agradecer o convite destas ilustres apresentadoras, vós, chamemos-lhe assim. Uma delas é nossa aluna já há uns anos, logo assim que chegou do Brasil, inscreveu-se aqui no centro e pratica yoga connosco, a Vilânia. E, portanto, nós temos 2 centros de yoga. Temos um centro de yoga na Vila de Cascais, que, portanto, são os 2 na área metropolitana de Lisboa. Um em Cascais, que fica a uns 25 km de Lisboa, e o outro em Miraflores, Algés, que fica aqui mesmo encostado a Lisboa. E, portanto, eu comecei a praticar yoga há uns 20 anos atrás e foi algo que me transformou completamente. Daí, realmente, inserir o yoga na saúde mental faz todo o sentido. Aliás, cada vez mais há pessoas que nos procuram porque têm ligeiras depressões, porque se sentem deprimidas, que se sentem mal com a vida, e procuram o yoga, porque o yoga não é apenas aquela ginástica que muitas vezes as pessoas pensam que é, não é? Não sei Sim. se querem que eu já comece a entrar por este assunto, sobre o que é o yoga. Fica à Eu vontade. queria colocar uma coisa antes de você começar a explicar um pouco sobre o que é o yoga. Que eu acho que esse encontro, para mim, hoje, representa muito. Como o Luiz colocou, o centro de yoga de Miraflores, para mim, foi o primeiro lugar que eu me senti em casa aqui em Portugal. Então, para mim, está sendo uma honra você ter aceitado o convite de me presentear com as suas palavras, com a sua sabedoria, porque, antes de tudo, esse tema que a gente vai falar, né, sobre apego, consumo, felicidade, na realidade, como a forma que a gente vive pode nos afetar
pro bem ou pro não bem, né? Assim, da nossa saúde, enfim, da saúde emocional. É um tema muito caro para mim, porque eu entendo a saúde mental como um conjunto de coisas que pode ser feita para que ela exista. E uma das coisas que mais faz sentido para mim, enquanto psicóloga, é também o trabalho de promover a saúde mental e de prevenir o adoecimento. E não só de tratar, né, aquilo que já estou aqui acometido. Então, eu acho que essa dinâmica da vida, essas escolhas que a gente faz, esse estilo de vida que a gente escolhe viver e ser e consumir, faz toda a diferença para promover e prevenir adoecimento, né? E é uma honra ter você aqui partilhando da sua sabedoria a respeito dessas outras coisas que a gente também pode fazer para se cuidar, né? Para estar numa interação melhor com a nossa fisiologia, a ponto de prevenir e promover saúde para a gente. Agora eu passo a palavra para ti, Luiz. O que é, Muito bem. afinal, o yoga? Então, pegando nas tuas palavras, é assim, o yoga, a visão que o yoga tem do ser humano, muitas vezes diz-se o yoga trabalha o corpo e a mente, mas o yoga vai além disso, porque tem uma visão do ser humano como um todo, em que de facto temos um corpo físico, de facto temos uma mente, mas há mais. Nós temos também emoções, não é? E além de emoções, nós também somos feitos de energia. E existe até, e mesmo dentro da mente, existe uma mente concreta, existe assim uma mente mais artística, existe até o plano intuicional, portanto nós temos intuições, não é? Não, é difícil de explicar. Ora bem, tudo isto, o yoga tem esta visão completa do ser humano e é um conjunto de técnicas que trabalha o ser humano em todas as suas facetas, não é? E ora bem, por isso, quando eu vejo de facto o yoga como uma mera ginástica, eu fico assim um pouquinho triste, não é? Porque o yoga é muito mais do que isso. Faz exercícios respiratórios, faz relaxamento, a meditação que tanto se fala, não é? É também uma técnica que faz parte do yoga. Então, as pessoas, quando começam a praticar yoga, aos poucos, de uma forma regular, aos poucos vão começando a sentir diferenças. Eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu era um indivíduo que tinha muita dificuldade em me concentrar. Eu pegava num livro, tipo, vou ler um livro. Muitas vezes eu já tinha lido, entre aspas, 3 páginas e estava com a minha cabeça noutro sítio qualquer. Tal como qualquer ser humano, tinha pensamentos parasitas, tinha emoções baixas. Ora, o yoga vai, de facto, estabilizar tudo isso, porque vai serenar as nossas ondas mentais, portanto, e ao serenarmos a nossa mente, a parte emocional também vai atrás, e, portanto, toda essa serenidade que se instala, que não é apenas momentânea, com a prática regular fica, vai contribuir para termos uma sensação de bem-estar, de alegria, uma sensação de felicidade mais duradoura. Já está. Onde para? Pode continuar, por favor. Posso continuar? Sim, você estava Portanto, eu estava a falar só... nos apegos. Portanto, estava a dizer que nós apegamos a coisas que vão desaparecer, a coisas que mudam. E depois o próprio desejo em si. Eu, da outra vez falávamos, eu te dei o exemplo, que recordo-me há muitos anos atrás, do Iraque, quando o Saddam Hussein caiu e invadiram o palácio dele e descobriram que o filho dele tinha 800 carros. Portanto, isto é um bom exemplo de alguém que vai comprando, adquirindo sem fim, mas aquele desejo nunca vai desaparecer, porque ele compra um carro, comprava um carro, ficava satisfeito e queria logo outro a seguir. E isto aplica-se no nosso dia-a-dia. Nós muitas vezes desejamos uma televisão de alta fidelidade, uma aparelhagem, desejamos muito, andamos muito tempo à volta com aquilo. Quando adquirimos, não é?
todos nós sabemos que, passado pouco tempo, já estamos focados no desejo seguinte, não é? Portanto, isto não tem fim. Os desejos não têm fim. Agora, coloca-se a questão, então, mas nós não podemos desejar as coisas? Não podemos desejar um conforto, desejar ter uma vida confortável? Claro que podemos, temos o direito de o fazer. Aqui a diferença é o apego. É nós apegarmos às coisas, traz-nos infelicidade, porque estamos a apegar-nos a algo que desaparece. Agora, eu posso ter as coisas sem ter um apego assim tão grande por elas. Ou seja, se essa coisa à qual eu me apego desaparecer, isso não vai transformar a minha vida numa miséria contínua. Portanto, portanto isto é o apego, os desejos, é algo que está muito ligado ao yoga, que está muito ligado a outras filosofias orientais, como o budismo também fala muito nisso, porque as raízes acabam de ser as mesmas, não é? E, portanto, porque o yoga não é apenas, lá está, voltamos ao mesmo assunto, o yoga não é apenas um conjunto de exercícios que nos faz bem à saúde, é verdade que faz, que nos previne, mesmo a nível físico, ficamos mais flexíveis, mais resistentes, é profilático do ponto de vista da saúde, mas não é esse o objetivo. Portanto, ou seja, o yoga tem uma filosofia muito grande por trás, muito antiga, Sim. não é? E que apoia a prática, portanto, por isso é que isto é uma prática, é uma filosofia prática, portanto, é uma filosofia que nós não podemos praticar yoga a ler um livro. Portanto, o yoga pratica-se em aula com um professor, não é? E é um conjunto de técnicas. Eu caí, né, em algum momento aqui. Pois. E eu não sei se já teve a parte de falar sobre os objetivos do yoga, assim. Não, ainda não. Deixa eu só dar uma... Diga, Vá. Sim. Me deixem, por favor, atualizar as pessoas. Nós estamos fazendo uma live hoje do Café e Prosa com o querido Luiz Vicente, que é professor de yoga, português, mais de 17 anos aí, 17 anos como professor. Tem 2 escolas em Portugal, em Lisboa. Sim. E nós estamos falando um pouquinho sobre apegos, consumos e felicidade. Como é que isso se articula a partir de uma visão que ele está trazendo da yoga e o quanto que é importante nós entendermos as práticas integrativas como possibilidades de nos ajudar a nos integrarmos mais e a termos mais qualidade de vida, mais saúde emocional, mais saúde espiritual, mais saúde física, mais saúde mental, ou seja, uma saúde na totalidade. Então é a partir daqui que nós começamos. Nós estávamos fazendo antes, acabou que a internet, né, infelizmente deu aí um problema, mas nós retornamos agora e estamos falando um pouquinho de como é que se articula a yoga com os aspectos emocionais. Exato. Exatamente. Violânia, estava a fazer uma pergunta se já tinha falado sobre os objetivos do yoga, exatamente. Sim, pronto. O que o yoga, né, tem como proposta e objetivo? Assim? Como proposta, pronto. É assim, o yoga tem várias propostas. Tem a proposta clássica, tradicional do yoga é levar o homem à libertação. Não é? Portanto, isto pode parecer assim um pouco estranho, porque para nós liberdade é não estarmos na cadeia, não é? É andarmos por aí. Não é? Não, então é assim, o yoga tem uma visão em de que o mundo em que nós vivemos é um mundo em que o sofrimento é inevitável. Todos nós, de alguma forma, de algum momento da nossa vida, mesmo as pessoas que digam eu sou muito feliz, já tiveram de certeza um momento de infelicidade, não é? Pode ser curto e pode ser longo. Portanto, e o yoga oferece um conjunto de técnicas que, na sua tradição, levam o ser humano a libertar-se, a transcender este mundo, atingindo um estado de consciência muito, muito, muito elevado, que se chama de samadhi, e a partir do momento que se alcança o samadhi, ou a iluminação, podemos traduzir como iluminação, nós transcendemos este mundo e libertamos do sofrimento. E aí já entramos na filosofia do yoga, que é já não voltamos a reencarnar. Não é? Portanto, porque o yoga acredita, portanto, em todo este processo de reencarnação, em que
O ser, a nossa essência vai reencarnando em diferentes vidas até conseguir libertar-se de vez dessa roda de reencarnação, que é a roda de samsara, não é? Portanto, esse é o objetivo tradicional do yoga. Agora, como é evidente, Na prática, na vida prática, é assim, real. nestes 17 anos em que tenho os centros abertos, pouca gente me chegou ao pé de mim e disse assim, olha, venho aqui praticar para atingir o samadhi. Não, as pessoas normalmente o que é que procuram no yoga? Procuram melhorar a sua condição física, procuram gerir o stress. Eu poderia dizer que gerir o stress é talvez o número 1, não é? Porque a maior parte das pessoas anda nesta correria, quem vive nas grandes cidades, anda nesta correria todos os dias e tem muitas dificuldades em gerir o stress, gerir as suas vidas profissionais, conjugar com a vida familiar. Têm muita dificuldade, andam muito ansiosas e procuram o yoga porque é o momento em que se sentem que estão a investir em si e que recebem ferramentas para quando, no dia a dia, sentirem que estão com grandes picos de ansiedade, há pessoas que chegam ao pé sobrecarregados, pesados, ao aplicar, ao ter uma aula de yoga, não é? Saem sempre mais leves, não é? E todos nós já sentimos isso, não é, Vilânia? Chegámos É assim um pouco verdade. a achar que até estamos cansados depois de um dia de trabalho, a coisa não correu bem, e saímos mais leves e vamos para casa mais leves. Portanto, porque essas ferramentas, de facto, acabam por atuar ao nível de físico, mental, emocional, sentimos com mais energia. Portanto, é uma prática que, lá está, trabalha todo o ser humano. Sim. Eu queria trazer aqui um exemplo disso, assim, até para fazer uma reflexão. Existe uma utopia a respeito de quem pratica yoga, que é, mas quem pratica yoga é sempre zen, né? Tá sempre bem, aquela coisa do tá sempre sorrir. Inclusive, na aula que eu faço com o Luiz e com os professores do Centro de Yoga em geral, tem uma prática de pedir para a gente, ao fazer a posição, né, o asana, que a gente sorria. No início, eu nunca tinha praticado esse yoga dessa forma, né, com as 14 disciplinas. É isso, né? Sim, à volta disso. Pronto, exatamente. E foi a primeira vez, porque antes eu praticava o Yoga Hatha no Brasil, Hatha Yoga. E quando eu chego no centro de yoga do Luiz, numa aula, de repente, a professora diz assim, e agora que vocês estão fazendo esse asana, sorriam. E eu ali, sofrimento, para conseguir ficar lá. E eu pensei, como que eu vou sorrir? Como assim? Que coisa sem lógica, sem noção. Então, no início, eu encontrei muita resistência na minha fisiologia para sorrir. Primeiro porque eu achava aquilo uma balela. Assim, para que eu vou sorrir? Que coisa assim. Pronto, eu queria que o Luiz explicasse um pouco o sentido disso. Em contrapartida a essa utopia que às vezes a gente, no senso comum, pensa que porque eu faço yoga, porque eu sou professor de yoga, porque eu medito todos os dias, eu não sinto sentimentos e emoções ditas como desagradáveis, né? Como tristeza, raiva. Enfim, Okay. Conta um pouco pra gente, Luiz, isso. Ora bem, isto dava quase uma conferência, este tema. Exato. Há o yoga do riso, não é? Portanto, Não sabia. há o yoga do riso. É assim, eu não conheço, assim, nunca pratiquei o yoga do riso, mas eu imagino que eles vão buscar aquilo pelo qual o yoga é conhecido também, que é usar a sua bidirecionalidade nas suas práticas. Eu vou explicar. Então é assim, o sorrir ou o procurar ser positivo, vamos pôr a coisa assim de uma forma mais abrangente, não é? Okay. Aliás, hoje em dia até vê-se muito de motivarem as pessoas para serem positivas. Há muito até trabalho de coach, não é? Do positivo. Isso tem uma razão de ser, que é
acabarmos por nos influenciar, é a tal bidirecionalidade. Ou seja, o que é que isto quer? Se eu estou feliz internamente, se eu me sinto feliz, se eu me sinto bem disposto, o sorriso é uma coisa natural que vem, não é? Nós sorrimos porque sentimos aquela satisfação interior. Então isto também funciona ao contrário. Se nós forçarmos um pouquinho o sorriso, mesmo que seja assim um bocadinho amarelinho, e ficarmos um pouquinho, assim, um bocadinho com ele, isso acaba por nos influenciar positivamente. É só essa a questão. Por exemplo, e sorrirmos quando estamos ali a fazer quando fazer os asana, aquelas posições, que como a Vilana dizia, eu estou aqui em apuros e agora está-me a pedir para sorrir. Está louco? Então, isto é quase um laboratório da vida. É nos momentos difíceis, em vez de puxarmos para baixo e ficarmos ainda mais carrancudos, ainda mais pessimistas, que nos vai levar ainda mais para baixo e que depois vai acabar por trazer situações que depois já são difíceis de gerir, mais vale nas situações difíceis procurar um pouco ser positivo, procurar sorrir, procurar até fechar os olhos e vermos uma paisagem bonita. Portanto, para que a mente não entre naqueles... Não sermos dominados quer pela mente, não é? Quer pelos pensamentos negativos, quer pelo o emocional mais baixo, não é? É para evitar isso. E com o treino, porque lá está, tudo isto é um treino, nós acabamos por ser mais fácil no dia a dia instalarmos numa zona de conforto do ponto de vista mental e emocional, começa a ser mais fácil, não é? Com o treino, com o dia a dia. Depois, agora isso não quer dizer, agora respondendo à segunda questão, que as emoções chegam-nos, como é evidente, não é? Porque o professor de yoga é um ser humano que tem todo o leque de emoções que existem. O que é que nós temos a mais relativamente ao cidadão que tem menos consciência de como é que funciona? É essa consciência mesmo. Portanto, temos a consciência de como é que nós funcionamos, ou seja, quando sentimos a fúria a chegar, quando sentimos uma sensação de inveja, por exemplo, não é? Nós conseguimos distanciar-nos mais facilmente dessas emoções do que se calhar as pessoas que não praticam tanto, digo eu, não é? Até porque há pessoas que não praticam e também têm essa capacidade de gerir as emoções, não é? Uns mais, outros menos, mas com a prática do yoga nós vamos adquirindo essa agilidade para darmos um passo atrás e observarmos quer o pensamento, quer a emoção, não é? E não nos envolvermmos tanto com elas. Portanto, elas chegam, mas nós já sabemos. E depois tem outras técnicas, por exemplo, se eu sinto, por exemplo, a ficar com uma fúria, não é? Eu se acalmar, fizer um pranayama, que é um exercício respiratório, não é? Que me vai serenar, e a seguir um exercício de concentração, uma ligeira meditação, eu vou serenar, não é? Eu vou serenar. Portanto, todas as técnicas do yoga depois vão ajudar-me a gerir essas emoções e esses pensamentos. Não é? Portanto, é assim. Agora, é evidente que, como eu dei o exemplo a vocês da outra vez, eu tenho 2 filhas pequenas, não é? Lindíssimas. Quem não tem filhos, quem tem filhos já sabe como é. Em casa, as coisas, muitas vezes, a mostarda chega ao nariz, não é? Como é evidente. Mas às vezes as pessoas dizem assim, lá na vossa casa, professores de yoga, deve ser tudo zen. É assim. Se é mais zen ou menos zen em relação às outras, não sei. Mas também nos zangamos com elas. E zangamos, como é evidente, não é? Mas temos consciência de como é que as coisas funcionam e procuramos, pronto, minimizar, não é? As coisas. Uma coisa basicamente isso. Que é importante, eu queria que a Van também depois falasse um pouquinho, que é importante a gente deixar claro que o fato da gente, dentro da nossa prática, enquanto terapeutas e psicólogos, a gente chama isso como recurso. Quais os recursos que eu posso adquirir e aprender, que eu não sei, né, e vou passar a saber, para lidar com o que eu estou sentindo, que não é o mesmo que esconder o que eu estou sentindo, pôr para debaixo do tapete o que eu estou sentindo,
fingir que eu não estou sentindo. Enfim, a nossa proposta também, que eu acho que tem essa semelhança com a prática do yoga, dentro dos processos psicoterapêuticos mais voltados para as abordagens humanistas, é também proporcionar essa ampliação dessa consciência, né? O chamado autoconhecimento, vamos assim dizer, que no tocante o yoga também proporciona isso de outras formas, né, do que na terapia. Tem aqui algumas diferenças, mas é muito similar. E às vezes faz confusão essa coisa de lidar com o sentimento, ser confundido com ocultar o sentimento. Ocultá-los, pois. Ou fingir que eu não estou sentindo. E uma das coisas que é importante trazer, que a proposta do yoga não é essa, de você não sentir o que você está sentindo, ou esconder, né? Eu, em vários momentos em aula, já partilhei isso com o Luiz, veio vontade de sorrir, mas também me veio vontade de chorar, porque eu senti uma tristeza, e foi um momento de descarga para mim, aquilo. E em nenhum momento que eu estava chorando, que eu estava triste, o professor olhou para mim e disse assim, sorria para que esse sentimento passe. Não existe isso no yoga. É observar o que eu estou sentindo e, se calhar, sentir o que eu estou sentindo, mas de uma forma mais consciente e lidando com aquilo, né? Claro, não se procura bloquear as emoções, os sentimentos, não é isso que se procura. Eles fluem, nós sentimos, não é? Agora, é a forma como lidamos com eles é que vamos ganhando treino, não é? Sim. Nós podemos receber um choque na vida, a morte de um familiar, uma situação de perder o emprego, não é? Que são situações extremas que vão despoltar emoções muito fortes, muito difíceis de lidar. Sim. Ora, se eu já tiver esse treino, eu vou sentir na mesma, mas eu vou ter uma consciência do todo diferente. Vou ter uma consciência de quem eu sou, do meu papel no mundo, de onde eu estou integrado, de como as coisas funcionam e vou, se calhar, aceitar. Aqui a aceitação também é uma coisa importante. Eu vou aceitar de uma forma mais tranquila. Há uma aceitação. E sabem que isso também funciona para o outro lado? Ou seja, agora estamos com o Mundial e eu vejo toda esta parte emocional exacerbada, com os jogos e tal. Normalmente, quem tem este treino proporcionado pelo yoga, pelas emoções positivas, é a mesma coisa. Também não nos envolvemos de uma forma tão exacerbada daquela maneira. Porque também não faz sentido. Acaba por não fazer também sentido. Não é? Portanto, esta compreensão é que leva a que o yoga nos dá força, não só muscular, não é? Mental também e emocional. Vai criando uma carguinha, como é? Uma roupinha. Uma carapaça. Não, carapaça não sei se era bem. Não é carapaça, não é bem carapaça. Uma resistência. É gostoso observar a intimidade entre vocês, que eu posso, de distância, olhar o quanto vocês vão se interagindo e vão se complementando bem essa intimidade entre vocês. Eu gostaria de trazer algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente trazer um pouquinho também nessa conexão com a psicologia, né? Primeiro, essa ideia das polaridades. Quando eu entendo que vocês falam da questão sobre o sorrir, é aquilo, né? Eu posso sorrir e posso chorar. Eu posso experimentar todos os recursos que o meu corpo oferece através das emoções que me tomam. Então, isso eu posso atravessar, eu não preciso evitar. Então, como tudo é passageiro, então eu posso, nesse momento que eu estou experimentando a tristeza, experimentar o sorrir, microfisiologia, porque o meu corpo, ele pode receber essas expressões e eu posso entendê-los como recursos. Então, a gente pensa muito nas polaridades, né? Quando você diz isso, Luiz, não mergulhar naquela profundidade dolorosa, é para que eu encontre um eixo para poder lidar com aquilo. E às vezes o meu recurso é ir para a outra polaridade.
A polaridade que me faz perceber que as coisas são mais passageiras, que também posso sorrir, que também posso sentir amor na dor. Exato. O que acontece muitas vezes é que a gente dicotomiza a coisa. E se a gente não toma cuidado com isso, a gente acaba mergulhando em coisas que são muito dolorosas e a gente não encontra recursos para minimamente levantar e dizer, tá, eu estou atravessando isso, o que está acontecendo? Como eu estou lidando com isso? Qual é a função disso na minha vida? Para que possa acontecer o atravessamento. Gosto muito quando Jung fala, né? Não dá para eu atravessar, é mais ou menos, né? Parafraseando. Eu não posso atravessar a escuridão imaginando as figuras de luz. Eu preciso fazer o atravessamento com recursos. E aí eu entendo que seja as práticas integrativas como a yoga nos fornece recursos, como a Vi trouxe, para poder fazer o atravessamento de coisas que são muito difíceis. Portanto, é possível você estar passando por uma dor muito grande e o yoga vai te ajudar. Assim como a meditação através do budismo vai ajudar, assim como poder fazer massagens vai ajudar, a acupuntura vai ajudar, a psicoterapia vai ajudar. É como se a boa nutrição, é como se a gente desse as mãos todo mundo em prol de integração. Exato. Eu acho que isso faz todo sentido, porque senão a gente sai do conteúdo de uma positividade tóxica e entra numa positividade realista. Na ideia de que tudo é passageiro. Exato. Então, hoje posso sentir profunda tristeza, mas lembro de momentos em que também senti profunda alegria. E posso viver tristeza e alegria na mesma situação. E eu acho que aqui entra muito em conexão quando você fala do desapego, né? Poder também desapegar, poder então desapegar de situações, poder desapegar de relações que às vezes não me faz muito bem, poder me desapegar do material, mas também poder desapegar de uma ideia. Porque às vezes o budismo fala isso, né? Quando eu estou muito apegado, produção de sofrimento. O apego só traz sofrimento. Pronto, eu já tinha dado, portanto, um toque sobre isso. O apego traz sofrimento. Aliás, o yoga tem como base da sua prática uma coisa chamada os yama e os niyama. O que é que são os yama e os niyama? Os yama são em número de 5 e no fundo, são leis universais. São regras que o yogi deve ter perante a sociedade. Eu posso-vos dar o exemplo, a primeira e a mais importante de todas chama-se a Ahimsa. A Ahimsa é a não violência. Não violência, não matar. Portanto, depois há outras 4 que consistem, não vou dizer os nomes em sânscrito, mas é o não nos apegarmos, portanto, lá está o apego, portanto, não cobiçar, aliás, é o não cobiça, o não roubar, não matar, portanto, é todo um conjunto de regras. Portanto, isto, porquê? Porque será um bocadinho difícil compatibilizar alguém que ande a matar, por exemplo, ou roubar, e depois ser professor de yoga. Portanto, são coisas, ou seja, não é tanto ser professor de yoga, é na sua evolução pessoal, para poder evoluir, não pode ter esse tipo de comportamentos, não é? Depois há também outras 5 normas, que são já normas do yogi para consigo próprio. E há uma que se chama Ishvara Pranidhana, que significa o desapego do resultado das nossas ações. Portanto, é um trabalho contínuo que nós temos que fazer toda a vida. Não pensem que é... Aliás, tudo isto que estamos a falar não é eu agora vou trabalhar, cheguei ali, já cheguei, já estou bem, já estou zen, como dizia, pronto, e a partir de agora a minha vida vai ser... Não, isto é um trabalho para toda a vida. Vamos constantemente trabalhando. E o desapego em relação às coisas, portanto, apegar-nos a algo que é transitório, a algo que muda, não é? Que está constantemente a mudar, seja emoções, seja algo físico, seja uma ideia, seja o que for, traz-nos sofrimento. Traz-nos sofrimento. Portanto, o Ishvara Pranidhana é o desapego do resultado das ações. Nós agimos pela ação e não a pensar no seu fruto. Não pelo resultado. E não pelo resultado. Portanto, estão a ver a dificuldade que isto é. Porque nós, quer queiramos, quer não, se calhar já passámos todos por isso. Aquela pessoa a quem eu dei a prenda fez anos, eu dei-lhe no aniversário uma prenda e no ano a seguir ela não me deu nada. Sim. Então,
E agora? Agora vem o quê? Vem aquele sentimento de vingança? Olho por olho, dente por dente? Não. Eu agi bem, eu gosto da pessoa, gosto. Então vou continuar a dar-lhe. Não vou estar a pensar No nas prendas que ela me resultado. dá. Mas isto não é fácil, não é? Mas são estas, é a tomada de consciência destas pequenas coisas, às vezes do dia a dia, que nos ajuda a ir abrindo caminho. E agora pergunta, então, mas espera aí, mas eu estou na aula a fazer aqueles exercícios, em que é que isso me ajuda? Pronto. O yoga vê, por exemplo, os pensamentos como fluxos de energia, como ondas, não é? E nós, ao fazermos, por exemplo, as posições do yoga ou da asana, nós estamos a abrir linhas de energia no nosso corpo. A energia vai fluir e novas linhas de energia vão se abrir. E se nós temos uma tendência de pensamentos ou uma tendência comportamental, significa que há uma linha de energia, que é como se fosse um rio, não é? Que está bem aberta, que faz com que nós tenhamos sempre aquele pensamento. Ou que tenhamos sempre aquela atitude. Um exemplo. Eu tenho uma tendência para me irritar sempre que um carro estaciona à minha frente. Pronto. Eu vou ter sempre essa tendência, independentemente das circunstâncias. Em circunstâncias iguais, eu vou sempre irritar-me. Isto é um exemplo tonto. O que eu quero dizer é, vou-me sempre irritar ou vou sempre ficar triste Sim, numa determinada situação. Sempre. Portanto, há um sulco de pensamento, há uma linha de energia bem vincada, não é? E que provoca, aliás, os vícios. Não é um bom exemplo. O estar viciado em cigarros, por exemplo. Isso para além do vício químico, há também um apego mental, um hábito que eu criei, um hábito bem vincado que eu criei, que é muito difícil de largar. uhum, Ora, o yoga vai mexendo nessas linhas de energia, não é? Vai abrindo linhas de energia novas e vai secando, entre aspas, certas tendências. E aí nesse caso, a meditação é fundamental, porque eu ao sim, meditar, isso significa que estou, tradicionalmente, a meditação consiste em ao concentrar-me, porque começo por me concentrar, tenho um suporte para meditar, não é? Pode ser um objeto, um símbolo, a nossa respiração. Eu concentro-me. Eu faço isso no milésimo de segundo, porque imediatamente os pensamentos estão a começar a chegar e eu envolvo-me com ele e depois tenho que voltar outra vez a concentrar-me naquele objeto e depois outra vez perco-me. Portanto, isto é normal. Mas com a prática, não é? Nós vamos conseguindo cada vez mais aumentar o tempo de concentração até entrar na verdadeira meditação, em que já estamos tão focados, não é? Que já não desenvolvemos com os pensamentos. Ou seja, as uhum. nossas ondas mentais vão começar a baixar. Portanto, isso dá-nos poder, controle sobre nós próprios, não é? Portanto, tudo isso acaba por influenciar todo o nosso comportamento. Portanto, É. diz Joana. Ia dizer qualquer Não, coisa? e sobre isso, né, assim, sempre com a intenção de recurso, né? Recurso para lidar, que, lembrando, não é o mesmo que não olhar, não sentir e não entrar em contato, né? Porque tem coisas que realmente a gente precisa entrar em contato, por exemplo, a compulsão por cigarro, né? O vício e tal. Algo aí, e aí isso já trazendo, né, para a psicologia e tal, tem um fundo aí que também pode estar influenciando, né, para que isso esteja acontecendo. Mas, entretanto, o que eu entendo também que o Luiz está colocando é que a prática de yoga nos possibilita se abrir para flexibilidade, Sim. para esse movimento, que é a história do não apego de novo, né? Por exemplo, eu gosto de dar exemplo assim que eu tendia muito, eu tinha muito esse comportamento de guardar o que eu sentia para mim e não externalizar isso de alguma forma. E aquilo crescia dentro de mim, né? Assim, claro, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo.
com a prática do yoga, mas também com outras coisas, né? O processo psicoterapêutico e tal, eu fui conseguindo dar uma fluidez a isso, né? Flexibilizar isso, conseguir mover isso. Por quê? Porque o acúmulo de coisas que a gente guarda, não só sentimental, mas material, em algum momento, né? Não vai caber mais, né? E eu acho que a prática de yoga nos ajuda a aprender sobre essa flexibilidade, sabe? Inclusive do corpo, né? Hoje em dia o meu corpo é completamente diferente. Antes eu não conseguia dobrar o pé assim para dentro. Isso, se acontecer alguma coisa, por exemplo, se eu cair, topar, eu vou ter mais flexibilidade nos meus músculos, nos meus ossos. E o risco de fratura, né, vai ser muito menor. Né? Então, eu também acredito nisso, que nos dá essa flexibilidade, nos ajuda a criar essa tolerância também. Ou estou enganada? Não, estás completamente certa. Aliás, vamos lá ver. Voltamos ao início da conversa, à forma como o yoga vê o ser humano, não é? O físico, o mental, o emocional, etc. Todos estes corpos, que nós chamamos de coxa, todos estes corpos, interagem uns com os outros. Todos interagem uns com os outros. Não é? Isso que tu estavas a dizer de acumular emoções, acumular, todos nós sabemos que isso depois vai despoltar uma reação física, por exemplo, não é? Pode despoltar uma doença física, não é só mental, uma doença física, não é? Portanto, o yoga tem essa visão. Ora, e mais uma vez é a tal bidirecionalidade que eu falei. Se nós estamos a trabalhar o nosso corpo físico, nós vamos influenciar todos os outros corpos. Se eu fico mais flexível fisicamente, eu vou também ser mais flexível mentalmente. Até porque muita da rigidez física que eu tenho é tensão mental, é tensão emocional. Portanto, tudo isto interage. E até nos comportamentos. Eu ficando também uma pessoa mais flexível, não é? Eu acabo, e lá está, e aumentando a minha compreensão pelo mundo, eu acabo por ser mais tolerante com o outro, não é? Porque eu começo a compreender mais porque é que o outro tem determinadas atitudes. Porque é que o outro tem uma reação que nós, a nossa tendência seria imediatamente julgar, mas se calhar temos mais capacidade de nos colocar na posição do outro e perceber os mecanismos que levaram essa pessoa a fazer isso. Não é? Portanto, o yoga, a prática do yoga e o entendimento do mundo, não é, acaba por nos dar essa maior tolerância. Eu quero aproveitar e falar umas coisas também. Nós faltam uns 10 minutinhos para nosso encerramento. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário diretamente para o Luiz, ou ou quiser dizer como é que está sendo essa live, fiquem à vontade, escrevam, né? A gente vai ativar os comentários daqui a pouquinho, para que vocês possam também se manifestar. Eu acho que tem muitas coisas importantes sendo ditas aqui, até para ajudar a desmistificar essa questão de como é que é a prática do yoga. Gosto muito quando o Luiz fala que é para a vida toda, porque é isso, minha gente. O autoconhecimento é para a vida toda. Nós estamos o tempo todo em movimento, sempre um vir a ser, e enquanto estivermos vivos, temos condições de aprender novas formas de ser e estar no mundo. Formas que façam mais sentido para nós, que possam melhorar a nossa qualidade de vida, emocional, espiritual, mental, física, em todas as nossas dimensões. Então, quanto que é importante a gente ir descobrindo que o nosso processo de autoconhecimento é árduo. E é necessário esforço. É necessário que a gente busque coisas que façam sentido para a nossa vida e que possam nos ajudar a lidar com esses aspectos do sofrimento que, como o próprio Luiz disse, como nós também da psicologia dizemos, o sofrimento faz parte da condição humana. E aí, como é que a gente lida com isso? Então, eu gostei muito quando você disse isso. Gostei muito quando você trouxe, né? De desmistificar essa ideia de que vocês são pessoas muito zen. Porque, né, nós, quanto psicólogas e psicoterapeutas, vivemos isso também, né? Como assim você, terapeuta, não passa raiva? Passa! Como assim? Não chora, não sofre.
não se desespera. Quem me conhece sabe que eu sou ser desesperado. Então, como assim, né? Mas eu vou aprendendo através de recursos e ferramentas, como o Luiz disse, a lidar com o meu desespero quando ele vem, a descobrir que ele é passageiro, a descobrir que eu posso encontrar recursos em mim e no mundo para me ajudar a lidar. Então, quanto é importante, nós somos seres de relação, e é na relação com o mundo, através dos recursos que a gente vai adquirindo, a gente vai aprendendo a fazer os atravessamentos. Então, eu estou achando muito bacana você trazer isso, você, né, se colocando humano e não uma pessoa que já atingiu uma iluminação e que não sente outras coisas. Não, é na sua condição humana que você está falando dos recursos que você encontra e que faz sentido para você, e tanto faz sentido para você, que você ensina outras pessoas. Então, eu acho isso muito bacana de você trazer. E aí eu queria também te convidar a falar um pouquinho sobre os aspectos, como é que é isso da felicidade? Como é que é isso dentro de tudo isso que você está falando, né? Dos apegos, dos consumos e da felicidade? Como é que vocês entendem, né, através da prática de yoga, o aspecto especificamente da felicidade? Bom, é assim, sem a felicidade... o yoga encara que a felicidade é algo que... A felicidade do dia a dia é momentânea. Portanto, nós temos momentos de felicidade. Agora, instalar-nos sempre num patamar de felicidade contínuo, lá está mais uma vez. Eu, para isso, tenho que atingir o samadhi e transcender a realidade onde vivo. Porque neste plano, aquela felicidade que nós todos desejamos não existe. Não existe. Porque nós vivemos neste plano, vivemos neste universo, que está sempre a transmutar. É assim, há muitas... o yoga diz isso, mas também há muitas outras correntes que dizem que o nosso desejo de felicidade e de sermos de perfeição vem de uma memória reprimida de outros planos de onde nós viemos, onde tudo era perfeito. Mas aqui neste plano não há perfeição. Portanto, ou seja, nós, seres humanos, como estamos, podemos ser mais evoluídos, menos evoluídos, mas não somos perfeitos. Portanto, temos que perceber que a felicidade é algo que se vai conquistando. E há um estado, mas há um estado de, por exemplo, voltando outra vez à questão dos yama e dos niyama, eu falei de Ishvara Pranidhana, que é o desapego do resultado das ações, mas há um que eu também falo muito na aula, que é o Santosha, não é? Que a Vilânia de certeza já ouviu. Santosha, que é o contentamento, que o sorriso passa um pouco por aí, que é atingir um estado de contentamento. Mas o estado de contentamento não quer dizer que andamos sempre a sorrir. O estado de contentamento é alcançar um estado interior isto é um palavrão, de equanimidade, é uma coisa assim. Ou seja, é um estado em que eu receba embates positivos ou embates negativos da vida, já falámos sobre isso, eu consigo gerir as coisas sem ir lá acima ao Everest ou sem me afundar. Sem os extremos. Extremos dos dois, não é? Portanto, ora, se eu conseguir atingir esse estado de santosha, de contentamento, de equanimidade, deixa uma palavra complicada, não é aquela felicidade suprema, mas é um bem-estar. É um bem-estar. É um bem-estar que me vai ajudar imenso no dia-a-dia, não é? E vou ter os meus picos de felicidade. Agora, é a tal história. Eu tenho um pico de felicidade porque recebi um Porsche. Vou ter esse pico de felicidade que vai durar o quê? 10 minutos? Pode durar 10 minutos, pode durar um dia, pode durar uma semana. Mas se calhar depois a seguir vou ter 2 Porsches. Vou andar infeliz, só tenho um. Eu agora queria um Maserati. Eu estou infeliz, tenho um Porsche, mas eu queria um Maserati. Portanto, é assim. A felicidade, como entendemos, andamos constantemente a criar expectativas de que vamos ser muito felizes porque vamos alcançar algo. Portanto, andamos constantemente a correr atrás de algo que, quando eu chegar ali, aí sim eu vou ser feliz. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. É maravilhoso você falar isso, Luiz. Duas coisas que me atravessou aqui e eu preciso dizer que são duas coisas fantásticas que você traz. A primeira coisa é o quanto eu estou buscando alcançar algo, eu estou no futuro e eu não vivo o presente. Não vivo o presente, exatamente. O estado de presença é fundamental no aqui e agora, porque o único tempo em que as coisas de fato acontecem é no agora. No agora, já exatamente. foi, futuro não chegou,
E se eu tô lá, não tô aqui e não tô experimentando. Eu adorei essa coisa dos estados de contentamento, porque é isso, né? Ele é essa coisa da impermanência. Nós temos, né, estados de contentamento e que neste aqui e agora, se eu percebo e eu sinto, eu posso viver momentos muito mais que me levem a experimentar estar nessa vida de uma forma mais plena, no estado presente. Então, achei isso muito, muito bacana que você trouxe. Eu tenho um amigo que é terapeuta, ele é coach, e ele diz, e ouve-se muito falar nisso, que é remoer o passado traz depressão, viver no futuro traz ansiedade. Portanto, é mesmo no momento atual que nós devemos estar constantemente focados, não é? Focados. E depois, se nós andamos depois ansiosos constantemente e a fazer grandes planos, a achar que controlamos tudo também, não é? Em relação à vida, em relação ao futuro, é aquela imagem do coelho a correr atrás da cenoura, portanto, está com o pauzinho pendurado ao burro, não é? Ele está sempre a correr e as coisas parece que nunca chegam, não é? E a procura da felicidade da maior parte das pessoas é isso, é uma correria constante atrás de algo que é transitório, que vai desaparecer, ou que não vai durar uma eternidade, e vivemos assim. Isso a maior parte de nós vive assim. Isso não só relacionado a bens materiais, mas também a tudo. Relações, né? A relações, a ideias, a projetos. Projetos. E uma outra coisa que eu acho fundamental que trouxe aqui é a questão os extremos adoecem. O que nós trabalhamos muito em psicoterapia é os extremos adoecem. Como nós podemos, o estado de equilíbrio não é isso. Porque se a gente pensar no coração, ele tá, né? É isso. Sim. Aqui é morte. Mas o que é o equilíbrio? É você poder fazer essa movimentação. Agora, os extremos adoecem. Eu achei muito bacana você também trazer essa perspectiva. A gente está chegando, está caminhando aí para o fim. Vi, vou abrir os comentários, por favor. E que papo gostoso, assim, que gostoso ver que nós vamos encontrando interconexões, né? A partir de tudo isso que vai buscando a possibilidade do ser humano se sentir mais integrado, né? Não nas evitações, mas nos atravessamentos e nas integrações da vida que nos compõe. Então, isso, né? Esse tema que a gente escolheu, muito interessante, não desativou, né? Ninguém tem pergunta para nós, gente. Explicamos tudo que tinha para explicar. Comentário aí. Não haver dúvidas pode ser preocupante. Ativou comentários? Aqui não. Ativou? Para mim, eu tô vendo. Vocês não veem? Não, nenhum comentário. Nada aqui. Pronto. Esse tema, inicialmente a gente pensou assim, como o que escolhemos para a nossa vida, né? Nos afeta, assim. Eu acho que é isso que a gente falou em resumo, né? Que quanto mais lúcido a gente for, quanto mais consciente a gente for, não só de nós, mas que o universo, do mundo, que as coisas são impermanentes, que os sentimentos vêm e vão, que há crises, mas também há momentos, né, de não crises, e que a gente pode encontrar recursos para lidar com as situações, com o que sentimos, sem esconder, mas também sem afundar naquilo, porque a própria fisiologia da gente, o sistema nervoso da gente, não precisa afundar na dor para poder aprender a se corregular. Pelo contrário, a gente aprende a se corregular, estando também em contato com o que é seguro no nosso corpo para nós, com o que é agradável, com o que é, né, presente. Então, assim... Através do suporte que a gente vai construindo. Do suporte que a gente vai construindo, que a gente vai... E suporte, autossuporte. Conseguindo lidar com o que não é agradável. Né? Uhum. Tem gente falando aqui, para mim no particular, que os comentários estão desativados para abrir, que não Mas como que eu faço isso? Sabe lá Deus. Mas está ativado. Mas enfim, gente, desculpa se não for possível. Ativar comentários, está ativado.
Mas para mim aparece. Mas tudo bem, faz parte. Não, aqui tá como travado e para as pessoas também. Não tá possível. Eu não consigo comentar, ó. Eu não consigo dizer nada aqui. Eu comentei. Então só é pra mim? Não, é só para você. Não aparece aqui para mim. Apareceu para você e Luiz? Deixa-me ver. Acho que sim, eu acho que consigo Oi, eu comentar. pus oi. Sim, consigo. Consigo. Mas Olha, tá subindo para você as mensagens? tá. Ah, E ok. aqui tem comentários ativados aqui na Estou a configuração. ver aqui um top Top! A de Tereza alguém que eu colocou. conheço. Obrigada! Ah, que De alguém que eu ótimo. conheço. A Malu. Agora sim, pronto. Agora já dá. Então vão lendo aí, por favor. A gente Fica pode ficar um travado. pouquinho a mais, não tem problema. Antes da gente deixar as pessoas colocarem algum comentário, alguma coisa, eu queria agradecer mais uma vez, Luiz. Assim, Ora, essa. Então, mas é um prazer e eu poder também desmistificar de que o yoga não é apenas esta ginástica que cada vez mais se vê, as pessoas só se interessam pelo exercício físico, vão lá, eu vou meditar numa escola e vou fazer yoga na outra, portanto, são coisas que não fazem assim muito sentido, porque o yoga, portanto, é muito completo e é para toda a gente, não é? É para toda a gente, não é eu sou muito rígido, não sou muito pouco flexível, posso fazer yoga? Então, claro, então nós adaptamos a tudo, a todos os corpos. Se eu fosse só aceitar pessoas flexíveis, tinha a sala vazia, não é? O yoga é para todos, toda a gente deve praticar yoga. Não sei que tenha uma doença muito grave que o médico diga que não é? Mas isso são casos já extremos. A maior parte das pessoas pode praticar yoga e vai se sentir certamente melhor. vamos aqui aos comentários. A Van não consegue ver, mas hoje eu vou fazer o seu papel, Van. Vamos lá. Aqui tem a Tereza que está dizendo que foi top. A Malu que está mandando beijinhos aqui do Brasil. A Ashrama Gaia Yoga também está dando os parabéns pela partilha e um abraço. Um abraço para ele também. A Sandra está dizendo que foi maravilhoso, que todos nós somos maravilhosos. Ah, que maravilha! Maravilhosos. Gratidão imensa por vocês estarem aí. Agora começou a aparecer para mim, então muita gratidão. Se vocês puderem também, vai ficar salva assim, gente. Vai ficar. Do professor Luiz, a live fica salva? Fica. A live vai ficar salva. Isso, que coisa maravilhosa vocês estarem aqui. Nós pedimos que vocês divulguem, né, o nosso canal Café e Prosa para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos incríveis como o que nós tivemos hoje aqui na presença do Luiz Vicente. Eu estou muito feliz com essa live. Aprendi muito, viu, Luiz? Aprendi muito. Obrigado. Olha, eu também. Mexeu comigo. Eu também aprendi imenso com vocês. Agradeço imenso à Vânia e à Vanessa. Eu a Vânia, pronto, já conhecia, já é a nossa aluna há uns anos. A Vanessa não conhecia. Gostei muito de a conhecer, Vanessa. Inicialmente eu nem sabia que estava no Brasil. Eu só percebi isso, passado um pouco. Eu pensava que estava aqui. Não, nós dois estamos em Portugal e a Vanessa está no Brasil. Na primeira conversa que tivemos, eu só passado para aí uns minutos é que percebi que estava no Brasil. E estou muito feliz também por ter participado. Muito obrigado pelo vosso convite, tá bom? Também. Espero ter sido. Obrigado. Adeusinho, vai ficar gravado no Insta, Insta, no meu. Isso. E também no YouTube a gente vai subir daqui para segunda-feira, devo estar por lá. Isso. E se vocês gostaram, quiserem compartilhar também o Instagram do Luiz, vindo da escola. Luiz, você pode falar do seu Instagram? Quem estiver aqui em Portugal. Sim, então o Instagram é Yoga Miraflores. Maravilha. Quem estiver em Portugal, recomendo, vão conhecer o espaço, né? Sim. Vão experimentar essa experiência. É Algés. E temos outra em Cascais, que é assim mais conhecido que Cascais, né? Que é Yoga Cascais. Portanto, um é Yoga Miraflores, outro é Yoga Cascais, os Instagram. Maravilha. Nós agradecemos imensamente a presença de todas, todos e todas. Obrigado Hoje a todos. Encerramos, né, neste ano as lives, vamos retomar em janeiro com outros profissionais que possam falar um pouco mais sobre essa
saúde integrativa, que acho que é isso que a gente precisa levar para o mundo. Isso não é da psicologia somente, isso não é da yoga somente, é para todo mundo, como o Luiz disse, é para que a gente possa cada vez mais encontrar recursos e ferramentas para que a gente possa estar no mundo de uma forma que faça mais sentido para a gente. Tá bom? Gratidão, Tá bom. Vi. Grato. Beijo. Muito obrigado. Gratidão, Luiz. Beijinhos a todos. Tchau, beijinho. Tchau. Tchau, tchau. Beijinho.